Olá pessoal, bem-vindo ao canal Poupe Já. Hoje vamos falar sobre financiamento imobiliário. Nesse vídeo vou passar 5 informações muito importantes sobre financiamento de imóvel, sendo a número 5 a mais importante. Então fique até o final e não perca nada desse vídeo porque ele te ajudará a evitar surpresas desagradáveis e a tomar decisões que serão cruciais no sucesso da aquisição da sua casa própria. Se você está prestes a adquirir seu próprio imóvel através de financiamento, este vídeo é um guia essencial que você não pode perder. São 3 formas que temos para comprar um imóvel. Comprar à vista. Sim, a forma mais vantajosa de adquirir um imóvel é comprando à vista. Mas sabemos que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Outra maneira de adquirir um imóvel é através do consórcio. O consórcio pode ter alguma vantagem, mas as desvantagens são maiores. E a outra forma de adquirir um imóvel, que normalmente é a forma com que a maioria dos brasileiros costumam fazer, é o financiamento imobiliário. Informação número 1. Financiamento pela tabela Price ou saque. Quando se trata de financiamento imobiliário, 2 sistemas de amortização se destacam: a tabela Price e a tabela saque. Ambos são utilizados para calcular o valor das parcelas e o pagamento de juros ao longo do tempo, mas possuem abordagens diferentes. A tabela Price é um sistema de amortização em que as parcelas são fixas ao longo do período do financiamento. A característica principal é que, embora o valor da parcela permaneça constante, a porcentagem dos juros e do capital amortizado varia. No início, a parcela é composta por uma maior parte de juros e uma menor parte de amortização do valor principal. Conforme o tempo passa, a proporção se inverte, e a parcela passa a conter menos juros e mais amortização. Vantagens da tabela Price. Previsibilidade de pagamento. As parcelas fixas oferecem previsibilidade ao tomador do empréstimo, facilitando o planejamento financeiro. Acesso mais fácil ao crédito. As parcelas menores no início do financiamento podem tornar o empréstimo mais acessível para muitos indivíduos. Tabela saque. Na tabela saque, as parcelas são decrescentes ao longo do tempo. Isso significa que, embora os pagamentos de juros diminuam progressivamente, o valor destinado à amortização do capital permanece constante. No início, as parcelas são maiores, pois os juros são calculados sobre o saldo devedor inicial. Com o passar do tempo, o saldo devedor diminui, resultando em parcelas menores. Vantagens da tabela saque. Menor custo total. Geralmente, a tabela saque resulta em um custo total menor do empréstimo, pois os juros são calculados sobre o saldo devedor em constante redução. Quitação antecipada com menos juros. Devido à estrutura do sistema, é possível quitar o empréstimo mais rapidamente e com menos juros ao optar pela tabela saque. Diferenças importantes. Comportamento das parcelas. Enquanto a tabela Price oferece parcelas fixas ao longo do tempo, a saque tem parcelas decrescentes. Distribuição de juros e amortização. Na tabela Price, a distribuição de juros e amortização varia em cada parcela, ao passo que na tabela saque, a amortização do principal é constante. Em resumo, a escolha entre a tabela Price e a tabela saque depende das necessidades individuais de cada tomador de empréstimo. Avaliar cuidadosamente as próprias condições financeiras e objetivos pode ajudar na seleção do sistema de amortização mais adequado. Informação número 2. Taxa de juros. Os juros variam de banco para banco e também de pessoa para pessoa. Ao solicitar um financiamento imobiliário, a taxa de juros oferecida pelo banco desempenha um papel crucial no custo total do empréstimo. As instituições financeiras avaliam uma série de fatores para determinar as taxas de juros, garantindo um equilíbrio entre o risco assumido e a rentabilidade do empréstimo. Aqui estão os principais aspectos considerados pelos bancos ao oferecerem taxas de juros para financiamentos de imóveis. 1. Score de crédito do cliente. Os bancos avaliam o comportamento passado de pagamento, dívidas anteriores e a capacidade do cliente em honrar compromissos financeiros. Quanto maior o score de crédito, mais favoráveis podem ser as taxas de juros oferecidas. 2. Relação entre renda e parcelas.
A relação entre a renda do solicitante e o valor das parcelas do financiamento é crítica. Os bancos avaliam a capacidade da pessoa em arcar com as parcelas mensais sem comprometer excessivamente sua renda. O valor do financiamento não pode passar de 30% da renda da família. 3. Condições do mercado. As taxas de juros do mercado financeiro, a política econômica e a situação macroeconômica do país podem influenciar as taxas de juros dos financiamentos imobiliários. Em períodos de taxas básicas de juros mais baixas, é possível encontrar financiamentos com taxas mais atrativas. 4. Relacionamento com o banco. Clientes com relacionamentos mais longos e estáveis com o banco, como conta corrente, investimentos ou outros serviços, podem ter acesso a condições mais vantajosas no financiamento imobiliário. É essencial notar que a ponderação desses fatores varia entre as instituições financeiras. Enquanto um banco pode dar mais peso ao histórico de crédito, outro pode considerar mais relevante a relação entre a renda e as parcelas. Portanto, é recomendável comparar as ofertas de diferentes bancos para encontrar as melhores condições que atendam às necessidades individuais. Em suma, ao solicitar um financiamento imobiliário, é importante estar ciente de que as taxas de juros são determinadas por uma série de variáveis, sendo crucial ter um bom entendimento desses fatores para buscar as melhores condições disponíveis no mercado. Outras taxas. Além da taxa de juros, os financiamentos imobiliários incluem outras taxas e seguros que impactam o custo total e a viabilidade financeira do empréstimo. É fundamental compreender esses elementos adicionais para fazer uma avaliação precisa do que o financiamento realmente implica. Aqui estão algumas taxas que acompanham a taxa de juros em um financiamento imobiliário. 1. Taxa de administração. Algumas instituições financeiras podem cobrar uma taxa de administração no início do financiamento para cobrir os custos operacionais do processo. 2. Seguro residencial. Muitas vezes, os bancos exigem que a pessoa contrate um seguro residencial para proteger o imóvel contra danos físicos, como incêndio, roubo, entre outros eventos cobertos. 3. Seguro de morte e invalidez permanente. Em alguns casos, especialmente quando o financiamento é garantido pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS ou pelo Sistema Financeiro da Habitação, pode ser exigido um seguro de morte e invalidez permanente, garantindo o pagamento do saldo devedor em caso de óbito ou invalidez do mutuário. 4. Taxa de avaliação do imóvel. Antes de aprovar um financiamento, o banco pode solicitar uma avaliação do imóvel para determinar seu valor de mercado. Esta avaliação pode resultar em uma taxa cobrada ao mutuário. 5. Taxas cartorárias e de registro. São cobranças referentes aos serviços de cartório para registro do contrato de financiamento e da escritura do imóvel no nome do comprador. É importante ressaltar que a presença ou o valor dessas taxas e seguros podem variar dependendo da instituição financeira, do tipo de financiamento e das condições específicas do empréstimo. Além disso, alguns desses encargos podem ser negociados ou, em certos casos, podem ser isentos dependendo das condições acordadas entre o mutuário e o banco. Portanto, além de ficar atento à taxa de juros, é preciso saber o custo efetivo total, que é a taxa cobrada sobre o empréstimo, incluindo não apenas a taxa de juros, mas também todos os demais encargos ou despesas com tarifas, tributos, administração e seguros. Informação número 4. Impacto da idade no financiamento imobiliário. A idade de quem solicita um financiamento imobiliário pode ter um impacto significativo, tanto no valor das parcelas a serem pagas quanto no montante total da dívida. Isso se deve ao fato de que a aprovação e concessão do crédito para a compra de imóveis estão profundamente ligadas à avaliação de risco do cliente. Os bancos, em geral, impõem várias exigências e avaliam minuciosamente o perfil e a capacidade de pagamento do comprador para lidar com uma dívida considerável, normalmente de longo prazo, podendo se estender por até 30 ou 35 anos, dependendo da instituição financeira. É por essa razão que a idade do solicitante de crédito é um dos fatores observados pelo banco. De acordo com especialistas no assunto, um comprador mais velho enfrenta parcelas mais elevadas, seja pela necessidade de pagar um seguro obrigatório mais caro, seja pelo período de pagamento do financiamento, que tende a ser mais curto.
O seguro para morte e invalidez permanente aumenta conforme o passar dos anos. O prazo de financiamento pode ser até 35 anos, dependendo da instituição financeira. Mas existe outra regra limitante. A última prestação não pode passar de 80 anos e 6 meses. Ou seja, o somatório entre a idade atual e o prazo de financiamento não pode ultrapassar este limite. Informação número 5. Indexador financeiro. Essa última é sem dúvida uma das informações mais importantes, que normalmente não nos atentamos quando adquirimos um financiamento imobiliário. E que tem um profundo impacto no financiamento, podendo aumentar drasticamente o montante da dívida. Você já ouviu alguém reclamar que não estava conseguindo pagar as parcelas do financiamento porque tinha aumentado muito? Pois é, isso pode acontecer. Vamos supor que você fez um financiamento em um momento em que a economia do Brasil estava estável e de repente a situação muda. Tudo começa a aumentar. Alimentos, combustível, aluguel, mensalidade da escola. A taxa Selic aumentando a cada mês. O que acontece com o financiamento? Aumenta também. Os indexadores financeiros desempenham um papel fundamental no financiamento imobiliário, pois determinam a forma como os juros de um empréstimo para a compra de imóveis são calculados ao longo do tempo. O indexador financeiro serve para atualizar o valor das parcelas para que o banco não saia perdendo. Os indexadores mais usados para financiamento imobiliário são TR ou taxa referencial. A TR é uma taxa que serve de base para outras taxas. É utilizada como indexador para calcular o rendimento de aplicações financeiras, como títulos públicos, poupança, FGTS e empréstimos habitacionais. Selic. Existem financiamentos habitacionais que são indexados à taxa Selic. Se a taxa Selic subir de 10% para 12%, por exemplo, a taxa de financiamento acompanhará esse movimento, aumentando o custo das prestações do imóvel. IGPM. O IGPM é um dos índices mais utilizados no Brasil para medir a inflação e é referência para reajustes em diversos contratos, incluindo financiamentos imobiliários. IPCA. O IPCA é um índice oficial medidor da inflação. É ele que mede a variação de preços de determinados produtos que compõem a cesta de consumo dos brasileiros. E a partir de 2019 passou a ser usado também como indexador de financiamentos imobiliários. Os indexadores impactam diretamente nos juros. Conhecer os diferentes tipos de indexadores disponíveis permite comparar e escolher a opção mais adequada às suas necessidades financeiras e à sua capacidade de pagamento. Portanto, antes de assinar um contrato de financiamento imobiliário, é fundamental entender os detalhes relacionados aos indexadores utilizados, suas tendências históricas, possíveis projeções futuras e como eles influenciarão o pagamento das parcelas ao longo do tempo. Essa compreensão é crucial para tomar uma decisão financeira informada e consciente. Financiar a compra de uma casa é um passo significativo na vida financeira de qualquer pessoa. Antes de assinar qualquer contrato, é essencial entender alguns pontos fundamentais que podem fazer toda a diferença no longo prazo. Em primeiro lugar, conhecer a sua situação financeira atual é crucial. Isso inclui não apenas ter clareza sobre a entrada que você pode oferecer, mas também compreender a sua capacidade de pagamento mensal. Uma análise realista de suas finanças pessoais ajudará a determinar o valor do empréstimo que é viável para você. Em seguida, compreender os tipos de financiamento disponíveis é fundamental. Desde juros fixos e variáveis até os diversos indexadores utilizados, entender como cada um deles afeta as parcelas mensais e o custo total do financiamento é essencial para tomar a melhor decisão para suas necessidades. Outro ponto crucial é estar ciente das taxas associadas ao financiamento, que vão além dos juros. Taxas de abertura de crédito, seguros obrigatórios e outras despesas administrativas podem impactar significativamente os custos totais do empréstimo. Além disso, não se pode ignorar a importância de entender o contrato em si. Ler cuidadosamente todas as cláusulas, compreender os termos e condições, estar ciente de possíveis penalidades por atraso no pagamento e entender as possibilidades de renegociação são passos essenciais para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Por fim, lembrar-se de que um financiamento imobiliário é um compromisso de longo prazo e pode ser afetado por mudanças econômicas e pessoais.
Estar preparado para imprevistos e ter um planejamento financeiro sólido são pilares para garantir uma experiência de compra de imóvel mais tranquila e segura. Em suma, antes de adentrar no mundo do financiamento imobiliário, estar bem informado sobre sua situação financeira, compreender os diferentes aspectos do contrato e estar preparado para as possíveis oscilações financeiras são os passos fundamentais para uma decisão consciente e sólida na conquista do sonho da casa própria. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Escreva nos comentários se você já tem um imóvel ou se pretende comprar e qual a sua situação atual. Curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que as informações serão úteis. Obrigado e até o próximo vídeo.